Está indo ali para o campo de Cachoeira Grande, presidir o mesmo, e eu quero dizer para o Senhor que o Senhor é bem-vindo àquele lugar, amém? Estamos ali para lhe ajudar na medida do possível. O que Deus colocar para fazermos, estaremos à disposição de Deus e a sua, amém, pastor? Assim também como da sua esposa, amém? Estamos à disposição. E eu quero agradecer aos obreiros, o pastor que está representando o pastor Valdomiro, agradecer pela oportunidade, o cantor ali que é quase do meu tamanho, quem sabe ele está querendo me acompanhar, né? Não sei. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor está mandando fazer um teste, amém? Quero agradecer também ao vice, o primeiro vice aqui, que quando conheci, senti que verdadeiramente é um homem que anda na direção de Deus, e quero dizer para ele que o Senhor vai também no nosso coração, amém? E não fique sem ir em Cachoeira Grande. Louvado seja o nome de Jesus. Louvo a Deus pelos demais pastores, pastor Sandro, pastor Eliel, pastor da Madureira, enfim, todos os pastores, presbítero, diácono, auxiliares, membros e congregados deste lugar, que Deus possa estar abençoando você de forma grande e poderosa, em nome de Jesus, amém? Eu quero tão somente deixar uma palavra da parte de Deus para os dois pastores, a saber, o pastor Edmilson e o pastor Gildo, que se encontra em Mateus 28, a partir do versículo 18, amém? Glória a Jesus. Nos diz assim: então Jesus, aproximando-se deles, disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu tenho lhes dito. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Então fica essa palavra dedicada aos pastores, e que os pastores possam guardar em vosso coração, e tenho certeza que essa é a vontade de Deus, amém? Para com a vida do pastor Edmilson e para com a vida do pastor Gildo, essa é a vontade do Senhor, amém? Que Deus possa abençoar os nossos pastores de forma grande e poderosa. E assim eu já agradeço a oportunidade, dizendo para todos deste local, os que eu estou conhecendo agora à noite, eu levarei vocês também no meu coração. Estarei orando por vocês. Amém? Que Deus abençoe. Meus queridos irmãos, digo o seguinte: não me parece tão confortável transição ou culto de posse de obreiros, pastores, que por sua vez tenham que se despedir da igreja a qual estava sob a sua responsabilidade, principalmente em se tratando da despedida do pastor Gilson e a sua esposa, nossa irmã Lelúcia, família. Durante os 4 anos e 1 mês que os nossos irmãos estiveram na condução dos destinos desta igreja, assim que nós, há quase 3 anos atrás, assumimos o campo de Antas,
logo conhecemos o pastor Gilson e a sua família. E entre nós houve um laço de amizade com uma certa profundidade, de maneira que nós temos um relacionamento bem aproximado, tanto com o pastor Gilson quanto a irmã Lenuse. Às vezes, por não conhecer quem está chegando para assumir o campo que alguém está deixando, na maioria das vezes surgem muitas interrogações. Quem é ele? Como é ele? Quem é ela? Como é ela? Será igual? Não será? E essas ansiedades, esse senso de preocupação que às vezes domina o ser das pessoas, pode, se não tiver cuidado, dominar o desejo de uma boa recepção e a continuação da obra de Deus no campo onde o novo pastor toma posse. Embora a gente entenda as dificuldades de adaptação que às vezes a igreja enfrenta quando se troca de pastor, todavia, eu acredito que não será difícil para a igreja também reconhecer que, da mesma forma como sai um homem de Deus, uma mulher de Deus, que ao longo dos anos assumiram os destinos da igreja, casaram-se com a igreja, foram dias bons, anos bons, da mesma forma como Deus abençoou o pastor Gilson neste campo, a sua esposa, a irmã Lenúzia, o mesmo Deus há de abençoar o pastor Edmilson e a sua esposa, a nossa irmã Claudete. Nós somos, se pastores trabalhassem iguais, todos os pastores seriam vitalícios, não havia necessidade de mudança. Se todos trabalham com a mesma forma, fazendo a mesma coisa, então não haveria necessidade de mudança. Mas nós somos mudados, transferidos de campo para campo, exatamente para que haja uma diferença entre trabalhos que pastores fazem em um determinado campo, dando espaço para aqueles que chegam instituírem também sua forma de trabalhar. Nos preocupa às vezes quando a igreja entende que o pastor que está chegando tem que ser igual, semelhante ao outro pastor que está saindo. Mas no livro de Tito, no capítulo de número 1 e o versículo de número 5, os irmãos vão entender aqui um mistério interessante. Paulo, escrevendo a Tito, ele faz aqui uma recomendação interessante e é bom que nós meditemos nesse texto com muito afinco. Veja bem aqui as palavras de Paulo quando ele escreve em Creta: para que pusesse em ordem as coisas que ainda restam. Eu disse há pouco instante que nenhum pastor faz tudo no campo. Foi exatamente por esse motivo que Paulo indica
que Paulo deixa Tito em Creta e diz o seguinte: coloca lá no lugar as coisas que restam serem colocadas. Nenhum pastor consegue realizar todos os planos e projetos que Deus coloca no coração dele para fazer no determinado campo. Os campos por onde passei, entendo que grandes trabalhos realizei, mas não consegui realizar todos. Pastor Gilson passara 4 anos e 1 mês aqui no campo de Novo Triunfo, aplicou todos os seus recursos a fim de que pudesse fazer as coisas a contento e até para atender um desejo do seu coração. Mas eu entendo que o pastor Gilson está mudando para o campo de Cachoeira Grande, está deixando alguma coisa para o pastor Edmilson fazer. Pastor Gilson chegando no campo de Cachoeira Grande, certamente ele dará continuidade aos trabalhos que o pastor Edmilson começou a fazer e não terminou, e aí vocês vão entender por que Paulo disse a Tito: te coloquei lá para terminar, para concluir as coisas que ainda faltam serem concluídas. O que mais nos interessa é a consciência tranquila do dever cumprido. E no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, olha só o que diz aqui o sábio Salomão: tudo quanto te vier as mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Nenhum pastor é obrigado a fazer tudo exatamente por isso, porque ele vai fazer conforme as suas forças, conforme a estabilidade física, emocional, mental, psicológica. Porque se assim não for, o pastor vai querer fazer tudo o que o coração deseja e ele vai ter problemas seríssimos consigo mesmo e vai atropelar um versículo bíblico que diz que tudo quanto vier às nossas mãos para serem feitos, deve serem feitos conforme a nossa estabilidade, as nossas forças. Não sei se ainda este ano eu também terei que deixar o campo de Antas, ou se no meio do ano que vem, mas eu acredito que não concluirei todas as atividades que comecei no campo de Antas, exatamente para deixar alguma coisa para quem chegar dar continuidade. Por isso que deixei em Creta, para que colocasse em ordem as coisas que ainda restam serem colocadas. Com apenas 2 passos, aqui agora eu me dirijo à igreja. A igreja de Novo Triunfo terá condição de crescer mais do que tem crescido ao longo desse tempo que o pastor Gilson aqui passa. O primeiro passo é a predisposição da igreja ao lado do pastor Edmilson e a sua esposa. Eu estou dizendo que há pelo menos 2 passos para que haja progresso, para que haja um crescimento a contento da igreja. E o primeiro passo que eu estou passando para a igreja é a predisposição, juntamente com o pastor Edmilson e a sua esposa. Predisposição fala de prontidão. Eis-me aqui, pastor Edmilson, o senhor está precisando de mim para quê? O pastor Edmilson há de dizer: preciso de você para determinadas tarefas. Quando a igreja ela está predisposta a caminhar de ombro a ombro com o seu pastor, quando a igreja se coloca na posição de para o que der e vier, o pastor se sente mais motivado a trabalhar. Ele não sente vontade de sair nunca do campo. Ele sai porque a convenção designa a mudança dele, mas ele sai chorando quando ele tem uma igreja predisposta.
quando ele trabalha com obreiros, com membros e congregados que estão sempre predispostos a ajudar o pastor. Nunca coloque sobre os ombros do pastor as atividades do campo para que ele só dê conta das atividades. É por isso que a igreja é um corpo munido de membros. E cada membro tem a sua atividade e cada um faz ou discorre uma tarefa. Quando cada pessoa corresponde com aquilo que a ele ou a ela foi confiado pelo seu pastor, o pastor se sente mais seguro, mais à vontade. Eu acredito que da mesma forma como os irmãos desta igreja, durante esses 4 anos estiveram de ombro a ombro com o pastor Gilson e a irmã Lúcia, eu quero pedir no nome de Jesus que assim seja também com o pastor Edmilson. Não queira que o pastor Edmilson seja semelhante ao pastor Gilson, porque nós não somos iguais. Existem aqueles que correm, aqueles que caminham, e existem aqueles que ainda vão começar a caminhar. E você precisa entender que cada pessoa tem a sua maneira, tem a sua forma diferente de trabalhar. E da maneira que for o pastor Edmilson, se o pastor Gilson, essa pessoa dinâmica, que brinca, que está sempre com os irmãos e etc e tal, se vocês notarem que o pastor Edmilson não é essa pessoa assim como o pastor Gilson, mas ele vai ter alguma coisa importante para oferecer a esta igreja, e vocês vão entender e compreender e vão trabalhar lado a lado com ele, da mesma forma como trabalharam aqui com o pastor Gilson. São essas as recomendações que nós passamos para esta igreja. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o versículo 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Era assim que funcionava a igreja primitiva. E por causa dessa hombridade, e por causa dessa unidade da igreja, e por causa dessa conjuntura da igreja, a igreja perseverava, exatamente porque todos caminhavam com o mesmo sentido e todos falavam a mesma língua. A igreja